Ok? O êxodo acabou aí, gente? Então vamos... Eu peço aos irmãos que todos os encontros que a gente tiver, seja com discipulador, qualquer outro tipo de evento, solteiros, grupo caseiro, sempre tragam algo para anotar. Assim, Deus quer comunicar conosco sempre, em todo tempo, de todas as maneiras. E muitas vezes Ele tem comunicado, só que a gente se atrapalha, não anota, não medita, e a gente perde algo precioso de Deus, porque talvez a gente quer algo muito sobrenatural, né? A gente quer que Deus fale, levando a gente para contemplar os céus, as montanhas. E muitas vezes Deus vai falar através de um jumento, como hoje. Então vocês têm que ficar atento, anota direitinho, vai meditando depois, nos outros dias, ver se é isso mesmo, ver o que Deus tem para te comunicar. E nem tudo aquilo que é dito vai ser recebido da mesma maneira, porque o Senhor comunica a cada um de forma individual. Então, quando nós trazemos algo, não é para dar nenhum recado para alguém específico, é para que a gente deseja que essa palavra do Senhor possa edificar a igreja. Então vamos abrir, tem microfone já? Não, né? Malaquias 3,18. Quem está sem Bíblia, senta do lado de quem tem. Declare a Deus outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve, não o serve. Então, gente, existe diferença entre quem serve a Deus e quem não serve, entre quem é justo e quem não é. Deus faz diferença e o diabo também faz. Romanos 14:17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, nós vamos falar do reino de Deus e da diferença que existe em quem está no reino e quem não está no reino. Primeiro, o reino de Deus é o que mesmo aí, Lucas? Alegria, paz, justiça. Justiça. Aqui no meu veio primeiro justiça. O reino de Deus, justiça. Por isso que há diferença. Porque Deus é justiça, é justo. Ele vai fazer diferença entre aquele que o agrada e aquele que o aborrece, aquele que o serve e aquele que não o serve, porque o reino de Deus é justiça. O reino de Deus também é alegria e é paz. Então nós, à medida que nos tornamos cidadãos do reino, a gente saiu, a gente tinha uma nacionalidade, a gente era brasileiro, ou sei lá o quê, e agora nós temos uma nova nacionalidade, somos de uma nação santa, temos uma outra identidade, somos novas criaturas, são pessoas separadas para esse reino, para sermos embaixadores desse reino, para sermos pessoas que vão anunciar esse reino, que vão testemunhar sobre esse reino, que vão atuar em nome do Senhor desse reino, atuar
pregando, curando, fazendo todas essas coisas que acompanharão o discípulo. Então, o reino de Deus é justiça. O reino de Deus, nós não podemos nos empolgar, por exemplo, com as eleições e achar que o reino de Deus tem mais a ver com a direita do que com a esquerda. Isso é um engano de quem está apaixonado pelas eleições. O reino de Deus não cabe na direita, ele não cabe na esquerda. A gente não pode começar a defender uma bandeira como se fosse o bem contra o mal, né? Como foi dito aqui. Então, sempre com muita moderação é o que se espera de um discípulo. Vocês notaram que nesse período a gente levou os irmãos a buscarem desenvolver maneiras, critérios de escolher, de meditar sobre a cidadania, as coisas que são importantes, como o papel que nós desejamos também ser na sociedade. Então é totalmente importante a gente se envolver como cidadãos, não só no WhatsApp, mas no serviço social, no acompanhamento dos parlamentares, dos governantes, se envolvendo também com pessoas que vão fazer alguma diferença. Isso não tem a ver necessariamente com uma eleição, mas tem a ver com o reino de Deus. Então, isso é que deve dominar o nosso coração. Sinceramente, tomara que a gente possa ter um governo que traga benefício para o povo, né? Mas não coloque muita expectativa. Você não sabe se quem foi eleito amanhã, segunda-feira, vai estar vivo. Você não sabe. E se matarem? Você vai fazer uma revolução ou você vai continuar vivendo o reino de Deus? Então, nós temos que sempre colocar o reino de Deus como aquilo que nos move, né? E tem uma outra coisa também importante que nós não podemos esquecer. Quando você se torna filho, ou seja, alguém que entendeu que não servia a Deus, que não amava a Deus, que não era justo porque não foi justificado, você se arrepende desse caminho de independência. Aí você faz uma aliança com Cristo, beleza? Então você se torna alguém justificado, você se torna um justo. E para o justo, nós podemos ler aqui Ezequiel, capítulo 18, versículo 20 a 22. Ezequiel 18, de 20 a 22. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas, se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela injustiça que praticou, viverá. Isso. Importante, eu queria destacar esse texto, porque algumas vezes, e eu vejo que hoje muitos de nós têm meditado muito no YouTube, e isso não é necessariamente errado, apenas pode trazer confusão se a gente escuta de tudo, mas não consegue se aprofundar em tudo, né? Então, uma das coisas que é falado por aí, já chegou até mim, de várias pessoas ouvindo pregações desse tipo, é um negócio chamado maldição hereditária, ou pecado geracional, ou qualquer coisa que tenha a ver de passar
de pai para filho, da minha avó, do meu tio que tinha e tal. E esse texto de Ezequiel, então nem preciso chegar, mas vou chegar no Novo Testamento, ele diz que não é bem assim que funciona. Se você é um discípulo de Jesus, não tem mais maldição sobre a sua vida. Ela já foi pregada no madeiro, na cruz, foi extinta. Além do mais, você deixou de ser aquela pessoa que você era. Você é uma nova criatura. Então acabou aquela pessoa. A ninguém mais conhecemos segundo a carne, também fala em 1 Coríntios. Então, sobre o discípulo, com certeza, maldição hereditária não rola. O que pode rolar é engano, e a gente acreditar nisso, e a gente começar a achar que eu tenho tal problema ou tal pecado, porque meu pai tinha, minha avó tinha, meu bisavô fez um trabalho e não sei o quê, não sei o quê. Então, existe essa pregação e nós não vemos base na palavra para viver debaixo desse engano. Isso é um engano. Agora, aquele que não é convertido, ele está sujeito a um bando de coisa. Então, não vou nem entrar se é hereditário ou não, que não interessa se é. O cara, se ele está com demônio, tanto faz se é hereditário ou não é hereditário, nós não precisamos nos preocupar com a herança dele, mas com o futuro dele. O que para trás fica, não interessa. O cara precisa conhecer a Cristo, conhecer a verdade para ser liberto, e daí para frente, nada de maldição mais. Então, existe uma diferença entre quem serve ao Senhor e quem não serve. Quem serve ao Senhor não está sujeito à brincadeira do demônio. O demônio não pode brincar com a nossa vida, ele não pode tocar na nossa vida, ele não pode, e não podemos nós dizer que ele é o culpado por eu estar com um problema de impureza sexual. Não, o culpado sou eu sou o culpado. Então, nós não podemos ficar no engano de sempre buscar uma culpa externa para as coisas que nós temos que enfrentar. E nós precisamos nos preparar, sim, em Deus, para nos livrar dessas coisas que nos acompanham. Dos pecados que nos estão de perto também estão ali, tentando a gente, das coisas que nos desanimam. Mas não precisa colocar a culpa no demônio, porque você já é uma nova criatura. Se você não é uma nova criatura, o demônio, ele também não vai levar culpa. Você vai levar culpa. Agora, com certeza, o demônio vai te influenciar, vai te levar a pecar. Muitas vezes vai morar dentro de você, se você não é um discípulo. Então, existe diferença entre o santo e o ímpio, entre o justo e o que não foi justificado. Vamos ler agora Romanos 8:1. Antes disso, só queria que vocês prestassem atenção no verbo estar. Presta atenção nesses versículos, tem um verbo estar, que vai ter em Romanos 1 e 1 João 2, 5 e 6. Vamos ver onde está esse verbo. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Primeira João, capítulo 2, versículos 5 e 6. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Isso, versículo 6 também a tradução diz: aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. E o 5 também falou do estar.
Então, aquele que está em Cristo, ele é nova criatura, ele não está sujeito aos demônios, os demônios não têm poder sobre você. Eles podem te perturbar, mas eles não têm poder sobre você. E aí você precisa se fortalecer para eles não ficarem perturbando. Mas você não pode dizer, o demônio, sabe como é que é o demônio? Não, esquece esse menino. Mas se você não está em Cristo, você está ferrado. Como diz no português antigo, você está danado. Quem sabe que é danado? Condenado ao fogo do inferno. Então, quando você chamar o seu filho de danado, presta atenção. Significa condenado ao fogo. Então, se você não está em Cristo, aí o bicho pega. Aí o bicho pega. O bicho é o menino lá, o diabo. Então, certamente há diferença entre quem está em Cristo e quem não está. Para quem não está em Cristo, além dessa escravidão, você não ter poder sobre as coisas que vieram dos seus pais ou de qualquer outro lugar, dos seus amigos, da sua namorada, do seu namorado, que tudo passa. Sabia quando a pessoa tem relação sexual fora do casamento, você se torna uma só carne com ela? E de repente, anos depois, você não consegue se livrar de uma série de coisas porque você não casou com aquela pessoa, né? Porque você se amarrou com aquela pessoa lá numa relação sexual. Isso traz uma amarração contínua na sua vida. Você precisa ser uma nova criatura. Então, todas essas coisas que a gente faz, até aquelas que a gente pensa que são gostosas, elas, se não forem feitas na bênção do Senhor, elas vão trazer um preço que depois vai ser cobrado na vida de quem não está em Cristo. Só que também existe um destino para quem não está em Cristo. Lucas 16, 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Isso, a palavra inferno aí no original, ela é traduzida como Sheol. E em algumas traduções, se eu não me engano, a Revista e Corrigida, em vez de inferno, ele fala Hades, que também é muito comum no grego, nesses filmes aí que vocês veem de Thor, de essas bobagens que a gente gosta, tem lá Hades direto, né? Só que, obviamente, não é a mesma coisa, o Hades, do que a Bíblia diz. Então, o Sheol é um dos lugares, para quem não está em Cristo, para onde essa pessoa vai quando ela morre. O Hades é o lugar dos mortos. A pessoa morre sem Cristo e ela, então, vai ficar nesse lugar dos mortos. Não tem vida, não tem movimento, não tem nada. Ela vai ficar num estado de repouso até o julgamento. Então, esse é o lugar, Atos 2, 27. Pode ler também? Atos 2, 27. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Isso, então, a profecia a respeito de Jesus, em algumas traduções, fala Sheol, no lugar de morte, não é isso? E que é isso mesmo, é o lugar dos mortos. A pessoa morre, o ímpio, né, aquele que não está em Cristo, morreu, vai para esse lugar, fica lá adormecido, sem consciência, até o julgamento. O que serve o Senhor, o que foi justificado, o crente, quando ele morre, ele vai estar com o Senhor. Ele não vai para esse lugar, não. Isso aí é só para os que vão ser julgados. Nós já fomos absolvidos. Tem uma
carta da nossa dívida lá que já foi rasgada. Então nós vamos estar com o Senhor quando morrermos, né? Então, primeiro, o que não está em Cristo, ele vai para o Hades, ou Sheol. Depois do julgamento, quando houver o julgamento, ele vai para o lago de fogo, que é chamado no original Geena. Geena era um lugar lá em Jerusalém, que existia muitos anos antes de Cristo, mas na época de Cristo ainda existia. E para que era? Esse é um lixão público, onde se ficava lá queimando dia e noite o lixo, os cadáveres de animais, os cadáveres de malfeitores, de pessoas que foram condenadas, tudo era jogado nesse Geena. E ele ficava, até a época de Jesus, não estava lá o Geena. Ele ficava dia e noite queimando, porque todo dia tinha lixo, tinha animais, tinha pessoas que eles jogavam lá para alimentar aquele fogo. Quando Jesus usou essa palavra, ele falou Geena no original, que é o que nós, de fato, precisamos entender como um inferno. Então, quando a pessoa morre, que não está em Cristo, ela vai para o Sheol, depois do julgamento, ela vai para o lago de fogo, vai para esse Geena, que é o inferno propriamente dito, onde o fogo nunca se apaga, né? Então, o reino de Deus é justiça. E até há sempre um questionamento, nessa época de política também, né, sobre a injustiça. Cadê Deus? Por que tem fome no mundo? Por que tem violência no mundo? Onde está Deus? Deus, ninguém pode dizer-se indesculpável de não ter ouvido sobre o Senhor, é o que diz a palavra. Então Deus está manifestando para as pessoas de alguma maneira, e o que Ele espera do que está em Cristo é que contribua manifestando também o reino de Deus para aqueles que não estão em Cristo, para que eles sejam salvos do fogo eterno. Então, e essa justiça, você vê, bem, vai ter um lugar onde ela vai acabar. O Senhor preparou um lugar, não é aqui, não é com um excelente presidente, um ótimo Senado, pessoas de bom coração. Não vai ser esse lugar que vai haver justiça. Vai ser quando a gente for morar com o Senhor. Foi dito, e queremos sempre lembrar, que o Senhor está chegando, o Senhor está voltando. E nós precisamos, se estamos com dificuldade de nos identificar como aqueles que estão em Cristo, nós precisamos rapidamente rever isso, abandonar esses pensamentos, as coisas que nos atraem, as coisas que são pecado, as coisas que muitas vezes trazem o laço que o Raimundo falou, que o laço também pode nos impedir de subir. Já pensou na hora de subir, ter um laço te amarrando, tu não sobe. Precisa haver um arrependimento e correr para a palavra de Deus, para se fortalecer, para não deixar as coisas desse mundo, os apetites que há em nossas carnes, tudo que é oferecido tão gratuitamente na televisão, nos seriados, nas novelas, que vão mexer com algo que deveria estar morrendo, vão ressuscitar um homem que deveria estar sendo morto. Então, nós precisamos tomar atitudes para que a gente seja encontrado em Cristo. Nós somos batizados em Cristo. Nós precisamos andar em Cristo. Então, amados, busque a presença, a palavra, busque companheiros idôneos, fiéis, pessoas que te aproximem mais de Cristo. Se alguém, inclusive irmão, está te deixando desanimado, está te deixando com dúvidas, está te deixando com o coração difícil, até com a igreja, afasta desse irmão, fala para ele, ô querido, eu estou precisando
eu estou precisando sobreviver aqui, depois a gente volta a conversar, porque eu não estou conseguindo, desse jeito eu vou desviar, né? Então eu queria nos animar a que a gente não tivesse dúvidas em nossa vida, de que nós somos esses que são encontrados justos, que estão encontrados servindo. Porque o grande negócio, quando o Senhor vier, diz na palavra, é que se a gente perseverar nessas coisas, não seremos confundidos. Então há o risco de sermos confundidos estando na igreja. Há risco. Só não haverá risco se a gente estiver buscando dia após dia sermos diferentes dos que não estão em Cristo. Precisamos estar em Cristo. Queria ler Apocalipse 21, versículo 3 e 4. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará os olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É aqui que vai resolver o problema da injustiça, da violência, da fome. É no novo céu e na nova terra, e aqueles que morrerem em Cristo vão. Apocalipse 22, de 2 a 5, eu vou ler o próximo capítulo, versículo 2. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, porque há diferença entre quem serve e quem não serve. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. Então é aí que vai acontecer essas coisas. E o versículo 14, do 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. É isso que precisamos meditar, fortalecer, ajudar os que estão em dúvida, a saber que esse sangue é precioso. Nós não podemos dar um mau testemunho do Senhor, mas nós não podemos deixar de andar nele. Tem um lugar esperando por nós. Começa aqui, mas vai se concretizar lá. E eu queria que a gente sempre meditasse nisso. A gente nunca se apartasse dessas verdades e dessa esperança. E que a gente pudesse ter essa carga de transmitir àqueles que estão em dúvida, àqueles que não estão em Cristo. Que o tempo é curtíssimo e a consequência é pesadíssima. Então, amados, eu queria concluir pedindo para a gente orar uns pelos outros, para que o Senhor não confunda quando vier nos chamar, que não haja nenhuma dúvida do Senhor de que a gente está dentro, que o Senhor pudesse ajudar-nos a buscarmos estar fiéis e idôneos todos os dias. Queria pedir essa oração, e aí depois nós vamos embora. Não, vamos, não. Vamos sim.